Sabe quando o destino parece testar até o que existe de mais humano dentro da gente? Naquela noite chuvosa, eu só queria um café para aquecer o corpo e a alma. Mas acabei virando motivo de risada num restaurante cheio de gente rica. Eles olharam para mim como se eu não valesse nada. E eu fiquei ali em silêncio, segurando um segredo que mudaria tudo. Mal sabiam eles que antes da meia-noite, o homem que riu de mim ajoelharia diante da verdade. E ninguém naquele lugar voltaria a ser o mesmo. Aquela noite começou diferente. A chuva não vinha leve, mas firme, como se o céu quisesse lavar o que o mundo tinha de injusto. Eu segurava aquele pedaço de papel já meio amassado, com o endereço que decorei tantas vezes, e cada gota que caía no chão parecia me lembrar do quanto o tempo pesa, quando a gente tem 80 anos nas costas e uma esperança no coração. As pessoas passavam depressa, com guarda-chuvas coloridos e passos apressados. Ninguém reparava na velha senhora que seguia devagar, desviando das poças e tentando proteger o lenço da cabeça. Meus sapatos já não aguentavam mais a água, e o casaco velho, costurado com carinho tantas vezes, parecia carregar comigo o cansaço de uma vida inteira. Quando finalmente enxerguei a fachada do restaurante, senti o peito apertar. As luzes douradas, o cheiro de comida boa, os risos que vinham de dentro, tudo parecia um outro mundo, feito para quem nunca conheceu a fome. Eu respirei fundo, ajeitei o lenço e conferi o número mais uma vez. Era ali. Não tinha erro. Atravessar aquela porta de vidro foi como atravessar um espelho. Do lado de fora, eu era só mais uma idosa cansada. Do lado de dentro, encontrei um universo de perfume caro, música suave e olhares frios. As pessoas me olharam como se eu tivesse invadido o lugar errado, e por um instante pensei em voltar. Mas algo dentro de mim dizia para ficar. Fui até o balcão tentando sorrir para a moça que atendia. Ela, por outro lado, congelou o sorriso assim que me viu. A senhora deve ter se enganado de endereço, disse, puxando o corpo para trás, como se minha presença fosse incômoda. Por favor, saia antes que eu precise chamar o segurança. Aquilo doeu mais do que a chuva fria que ainda escorria pelo meu rosto. Garota, eu tenho reserva, respondi, tentando manter a voz firme. Ela riu com desdém, como quem escuta uma piada ruim. A senhora deve estar brincando. Este é um restaurante de elite. Elite. Essa palavra sempre soou como uma cerca invisível, separando quem come de quem serve, quem ri de quem aguenta calado. Mas eu já estava cansada de respeitar cercas. Puxei o passaporte do bolso interno do casaco e o estendi para ela, com as mãos tremendo de frio. Meu nome é Maria das Dores, falei. Tenho reserva e paguei adiantado. A moça olhou com desconfiança, chamou o segurança e cochichou algo que não ouvi direito. Os dois começaram a rir. Era o tipo de riso que não tem graça, só crueldade. Enquanto esperava, olhei ao redor. Cada detalhe daquele lugar me lembrava o quanto o mundo pode ser injusto. Louças brilhando, taças reluzentes, guardanapos dobrados com perfeição, e eu ali encharcada tentando segurar o pouco de dignidade que ainda restava. Quando o segurança chegou, ele pediu meu nome. Eu repeti, e ele fez uma ligação rápida. Do outro lado da linha confirmaram, sim, havia uma reserva feita e paga em meu nome. O segurança me olhou espantado, como se não fizesse sentido. Mas por que a senhora escolheria um restaurante assim? Perguntou meio sem jeito. Eu apenas sorri. Porque há conversas que só podem acontecer olhando nos olhos, respondi. Ele não entendeu, mas me deixou passar. Subi os degraus com cuidado, sentindo as pernas pesadas e o coração acelerado. Cada passo parecia ecoar na minha alma. Eu sabia que aquele momento seria difícil, mas também sabia que era necessário. O passado tinha me ensinado a ter medo, mas o que eu ia enfrentar naquela noite exigia mais coragem do que qualquer dor que já vivi. E, antes de alcançar o último degrau, olhei para trás. A recepcionista ainda me observava com nojo, e o segurança balançava a cabeça em silêncio. Eu respirei fundo e pensei, hoje o destino vai sentar à mesa comigo, e ninguém vai rir quando ele chegar. O salão principal era tão bonito que doía de olhar. As luzes pareciam cair do teto, feito estrelas presas num céu de cristal, e o cheiro de vinho misturado com perfume caro quase me fez esquecer o frio que trazia da rua. Por um segundo, me senti de volta aos tempos em que trabalhava como cozinheira de um casarão antigo em Belo Horizonte. Mas essa lembrança logo se desfez,
quando ouvi as risadas. Um grupo de homens de terno estava em uma mesa próxima à escada. Um deles me olhou de cima a baixo e cochichou algo que fez os outros gargalharem alto. "É isso aqui virou abrigo de rua agora?" disse outro, sem se importar se eu estava ouvindo. Fingiram que era uma piada, mas as palavras deles cortaram mais fundo que o vento da noite. Fiz o possível para ignorar. Caminhei até uma mesa vazia, mas antes que eu me sentasse, um garçom veio apressado bloqueando meu caminho com o corpo. "Desculpe, senhora, mas essa mesa está reservada." Olhei ao redor. Quase todas estavam vazias. "Reservada para quem?" perguntei. Ele hesitou, depois sussurrou: "Para quem pode pagar por ela?" E saiu. Senti o rosto queimar não de vergonha, mas de uma tristeza antiga. Aquelas pessoas olhavam para mim como se eu tivesse invadido um espaço proibido. Eu já tinha visto esse olhar outras vezes, quando perdi o emprego, quando precisei dormir na rodoviária, quando o mundo pareceu se esquecer de que eu existia. Mas naquela noite, eu não ia me curvar. Escolhi uma mesa perto da janela e sentei sem pedir licença. Coloquei minha bolsa no colo e pedi um café. O garçom me olhou como se eu tivesse pedido algo impossível. "Só um café preto, moço", repeti com um sorriso cansado. Ele foi embora, balançando a cabeça, e eu fiquei ali observando as luzes da cidade, refletindo nos vidros, pensando em tudo o que me trouxe até ali. Enquanto esperava, ouvi uma voz atrás de mim. "Você não tem vergonha, não? Entrar num lugar desses para se mostrar?" Era uma mulher bem vestida, de colar cintilante e olhar venenoso. Deveria estar em algum asilo, não aqui. As pessoas ao redor riram, cúmplices. Aquela mulher nem sabia o que estava dizendo, mas suas palavras caíram sobre mim como pedras. Eu podia ter respondido. Podia ter contado a ela quem eu realmente era, ou o motivo de estar ali, mas não. Aprendi que o silêncio às vezes é o maior grito. Peguei a xícara que o garçom trouxe. Encostei os lábios no café quente e deixei o sabor amargo me lembrar de tudo que a vida já me fez engolir sem explicação. O barulho de talheres, de conversas e de risadas se misturava com o som da chuva lá fora. E mesmo cercada de gente, eu me senti completamente só. Só que aquela solidão já não me assustava. Ela me acompanhava há tanto tempo que virou parte de mim, quase uma velha amiga. Mas havia algo diferente naquela noite. Algo prestes a acontecer. Uma moça de uniforme simples se aproximou. Era uma garçonete jovem, de olhos gentis. "A senhora tá bem?" Ela perguntou em voz baixa. Balancei a cabeça e sorri. "Tô acostumada, minha filha." Ela se inclinou e sussurrou. Não devia ser. Aquelas 3 palavras me tocaram mais do que qualquer prato caro daquela casa. Naquele instante, percebi que não estava ali só para enfrentar o passado. Eu estava ali para ensinar algo. Não com discurso, mas com a verdade. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde, todos naquele restaurante iam ouvir essa verdade, quer quisessem, quer não. A confusão começou quando o gerente apareceu, avisado pela recepcionista. Ele se aproximou devagar, com aquele sorriso educado que não engana ninguém. "Boa noite, senhora. Acho que houve um engano. Posso ajudá-la a encontrar o caminho de volta?" Aquela frase, dita com doçura ensaiada, soou como uma sentença. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Expliquei mais uma vez que tinha uma reserva. Mostrei o comprovante impresso, o mesmo que guardava há semanas como quem guarda uma promessa. Ele pegou o papel, olhou rápido e devolveu sem ler direito. "Mesmo assim, a senhora entende que esse é um local frequentado por pessoas específicas." O modo como ele disse específicas deixou claro que eu não fazia parte desse grupo. As pessoas nas mesas começaram a se virar para olhar. Uma mulher de vestido dourado cochichou algo para o marido, que riu alto. Um garçom parou de servir só para assistir à cena. Era como se minha simples presença tivesse virado um espetáculo. O tipo de espetáculo que faz os ricos se sentirem mais importantes. "Senhor, eu não vim aqui por acaso", disse firme, sentindo o coração bater descompassado. Eu esperei muito tempo por esse momento. Ele cruzou os braços e respondeu: "E o que exatamente a senhora espera conseguir aqui?" Aquela pergunta ecoou dentro de mim. Mais do que um café, mais do que respeito. Eu esperava ser ouvida. O gerente suspirou e fez um gesto para o segurança. "Richard, por favor, acompanhe a senhora até a porta." A garçonete, que havia falado comigo antes, deu um passo à frente, nervosa. Mas ela não fez nada de errado.
O gerente a ignorou. Eu vi nos olhos dela a mesma indignação que um dia já senti quando era humilhada no trabalho e ninguém me defendeu. Richard se aproximou, constrangido. A senhora pode me acompanhar, por favor? Eu olhei para ele e disse, você tem mãe, rapaz? Ele hesitou. Tenho sim. Então olhei firme nos olhos dele. Então imagine se fosse ela no meu lugar. Por um instante ele baixou o olhar. Eu sabia que por dentro ele entendia. Mas o medo de perder o emprego falava mais alto. Fiquei em pé, segurando a bolsa com força. As pernas tremiam, mas não de fraqueza. Era o corpo tentando conter o que o coração já gritava. Enquanto eu caminhava em direção à saída, alguém atrás de mim comentou, velha atrevida. E as risadas se espalharam como veneno no ar. Antes de alcançar a porta, parei. Virei devagar, olhei para todos e disse, um dia cada um de vocês vai entender o que é ser olhado como lixo. E vai desejar que alguém enxergue a alma, e não o sapato. O silêncio que se fez durou poucos segundos, mas foi o bastante para deixar o salão pesado. O gerente tentou apressar o passo, constrangido. Vamos, senhora. Mas antes de sair, uma voz firme ecoou lá de cima. O que está acontecendo aqui? Todos se calaram. Os garçons se endireitaram. Os clientes olharam para o alto. Era a voz de um homem que conhecia o peso do respeito. Quando vi o rosto dele, o tempo parou. Meu coração quase falhou. Era ele, o homem por quem eu esperava há tantos anos. O mesmo menino que deixei no orfanato, com lágrimas nos olhos, jurando que voltaria para buscá-lo. Agora ali diante de mim, vestia terno caro, postura de dono, e sem saber, estava prestes a julgar a própria mãe. Quando os olhos dele cruzaram os meus, senti o mundo parar por um instante. O salão inteiro ficou em silêncio, como se até as luzes tivessem medo de piscar. Ele era o retrato vivo do homem que se constrói com o tempo. Terno impecável, voz firme, presença marcante. Mas para mim ele ainda era o menino que eu embalava nas madrugadas frias, cantando para espantar o medo. Senhora, está tudo bem? Ele perguntou sem me reconhecer. Eu queria responder, mas as palavras travaram na garganta. Aquele timbre era o mesmo que eu ouvia quando ele ainda aprendia a chamar meu nome. Senti os olhos marejarem, e por um instante pensei que ele também havia sentido algo. Mas ele desviou o olhar, voltando a agir como diretor do restaurante. Os convidados começaram a cochichar outra vez. É só uma velha perdida, disse alguém. Deve ter vindo pedir esmola. Eu baixei os olhos tentando conter as lágrimas. Queria dizer que não vim pedir nada, que só queria um café e um olhar de humanidade. Mas percebi que, para eles, uma mulher velha e pobre não merecia sequer ser ouvida. Ele deu um passo à frente e perguntou ao gerente, o que está acontecendo aqui? O homem gaguejou, tentando se justificar. Essa senhora entrou sem autorização, senhor. Diz ter reserva, mas... Mas o quê? Interrompeu o diretor com um olhar firme. Ela pagou? E perguntou. Sim, senhor, mas... Então ela é cliente, respondeu ele seco. Por um instante, senti que o tempo se curvava a meu favor. Mesmo assim, a frieza nas palavras dele me feriu. Ele não me olhou como alguém digno, apenas como um problema que precisava resolver. Senhora, venha comigo, por favor, disse, abrindo espaço para eu passar. Obedeci em silêncio. Enquanto caminhava ao lado dele, podia ouvir meu próprio coração batendo como um tambor dentro do peito. Nos corredores iluminados, o som dos passos dele ecoava firme, enquanto os meus pareciam pequenos demais. Ele não dizia nada. E eu, com medo de assustar o destino, também não. Até que chegamos a uma pequena sala reservada, longe dos olhares curiosos. Ele fechou a porta com cuidado e suspirou. A senhora entende o constrangimento que causou, não é? Olhei para ele, tentando decifrar aquele rosto adulto que ainda carregava traços do menino que eu amei mais do que tudo. Não foi minha intenção causar nada, moço. Eu só precisava falar com o dono deste lugar. Ele arqueou a sobrancelha, surpreso. Comigo? Eu assenti. Sim, com o senhor. E pela primeira vez o vi hesitar. Ele se aproximou um pouco, intrigado. E o que exatamente a senhora quer me dizer? Perguntou, apoiando as mãos na mesa. Respirei fundo, tentando encontrar coragem dentro da lembrança. Nem tudo o que o tempo separa, o coração esquece. Ele franziu a testa. Como é? Eu sorri fraco. O senhor cresceu. Ficou tão parecido com seu pai.
O silêncio que veio depois foi mais pesado do que qualquer palavra. Vi o desconforto surgir em seu rosto. Ele recuou um passo, claramente confuso. A senhora me conhece? Eu balancei a cabeça devagar. Mais do que imagina. Mas ele desviou o olhar impaciente. Olhe, senhora, eu respeito sua idade. Mas não posso perder tempo com histórias sem sentido. Aquelas palavras me cortaram fundo, como uma faca sem fio. Devagar, mais certeira. Eu queria gritar, sou eu, sua mãe. Mas o medo de ser rejeitada novamente me prendeu. Já havia perdido ele uma vez. Não suportaria perder de novo. Então baixei os olhos e deixei o silêncio falar por mim. Só que, no fundo, algo me dizia que aquela história ainda estava longe de acabar. E que o destino, mais uma vez, não ia sair de mãos vazias. Ele caminhava pela sala com passos firmes, como quem tenta dominar o próprio desconforto. Olha, senhora, eu entendo que a vida seja difícil, mas esse restaurante é um espaço reservado. Eu posso reembolsar o que pagou e ainda oferecer algo para ajudá-la. As palavras saíram com tom de boa vontade, mas cada sílaba parecia me empurrar para fora da vida dele, mais uma vez. Não quero dinheiro. Meu filho, escapou da minha boca sem que eu percebesse. Ele franziu o senho. Filho? Repetiu surpreso, rindo de nervoso. A senhora deve estar confundindo as coisas. Eu senti o chão sumir por um instante. O tempo parecia brincar comigo. Tantas décadas esperando aquele encontro, e quando enfim acontecia, ele não sabia quem eu era. Tentei disfarçar o tremor das mãos, mas ele percebeu. Sente-se, por favor, disse, tentando parecer calmo. Puxou uma cadeira, mas não sentou. Ficou de pé, de braços cruzados, observando-me como quem tenta decifrar um enigma. Por que escolheu justamente esse lugar? Perguntou. Porque é aqui que o destino decidiu que a verdade precisava aparecer, respondi. Ele sorriu sem entender. Eu tirei da bolsa o lenço que sempre carreguei comigo. Dentro dele o passaporte, o papel da reserva e uma pequena fotografia dobrada. Olhe bem, pedi, estendendo a foto. Ele pegou com cuidado, mas o olhar foi rápido. Onde conseguiu isso? Perguntou impaciente. Nessa foto você tinha 6 anos e ainda guardava aquele ursinho azul que nunca largava. Ele ficou imóvel por alguns segundos. O silêncio encheu a sala, pesado, quase sufocante. Eu via os olhos dele se moverem de um lado para o outro, como quem tenta encontrar explicação onde só há lembrança. Como a senhora sabe disso? Perguntou a voz mais baixa. Porque fui eu quem te deu aquele ursinho, respondi e uma lágrima escorreu antes que eu pudesse conter. Ele se afastou incrédulo. Isso é loucura, disse ele rindo sem graça. Minha mãe morreu quando eu era criança. Fechei os olhos e respirei fundo. Foi o que te contaram. Mas nem toda ausência é morte, meu filho. Às vezes é o destino adiando o reencontro. Ele balançou a cabeça, negando, e andou até a janela. A senhora não sabe o que está dizendo. E eu sabia que o medo estava começando a falar por ele. Senti vontade de ir até ele, de segurar suas mãos, mas fiquei parada. Eu já o havia perdido uma vez, por causa de uma escolha dolorosa. Agora, qualquer passo errado podia afastá-lo para sempre. Então deixei que ele respirasse o próprio espanto. Deixei o silêncio fazer o trabalho que o tempo não conseguiu. E esperei. Ele virou-se novamente, com os olhos marejados, mas tentando esconder. Se o que diz é verdade, por que demorou tanto? A pergunta caiu como pedra no peito. Porque a vida me tirou tudo antes que eu pudesse te dar qualquer coisa. Respondi, sentindo o coração queimar. Mas nunca deixei de procurar você. Nem por um dia. A tensão entre nós era quase palpável. O relógio na parede marcava cada segundo, como um martelo batendo na alma. Eu via nele o mesmo menino de antes, o mesmo olhar assustado, só que agora escondido atrás de um homem poderoso. Ele respirou fundo e disse, eu preciso de tempo. Balancei a cabeça, tentando sorrir. O tempo foi tudo que eu tive, meu filho. Mas hoje, ele finalmente nos trouxe de volta. Quando ele saiu da sala, eu fiquei ali, sozinha, olhando para a cadeira que ele havia deixado vazia. Era como se o passado inteiro tivesse sentado ali comigo. Eu sabia que ele ia precisar de distância para entender, mas também sabia que quando o coração escuta a verdade, não há silêncio que consiga calá-la para sempre. Saí do restaurante com as pernas trêmulas e o coração em chamas. A rua ainda estava molhada, e o vento frio batia no rosto
como se o tempo quisesse me testar mais uma vez. Sentei num banco próximo, o mesmo onde horas antes eu havia ensaiado o que diria se tivesse coragem de encará-lo. Mas nada saiu como eu imaginei, e agora só me restava esperar. Cada gota que caía da marquise parecia contar os segundos que passavam devagar demais. Eu olhava para o portão do restaurante e pensava: será que ele vai voltar? Será que reconheceu algo no meu olhar? E mesmo que não tivesse, eu sabia que a semente da dúvida havia sido plantada. O amor tem dessas coisas. Quando é verdadeiro, sempre encontra um jeito de germinar. Lá dentro, eu sabia que o coração dele estava travando a mesma batalha que um dia foi minha, entre o orgulho e a saudade. Imaginar meu filho lutando contra o próprio sentimento doía mais do que qualquer humilhação. Mas eu também aprendi que o perdão é uma estrada que precisa ser percorrida com paciência. Que naquela noite, eu estava disposta a esperar até o último minuto. Passei os dedos na foto que ainda segurava. A imagem estava desgastada, mas o sorriso dele, aos 6 anos, ainda tinha o mesmo brilho. Você era a razão da minha força, filho, e também da minha fraqueza. Falei sozinha, olhando para o céu nublado. Uma lembrança antiga veio à tona. O dia em que deixei o orfanato. O som da porta se fechando atrás de mim ainda ecoava, mesmo depois de tantas décadas. De repente, o som de passos se misturou à chuva. Por um instante, achei que fosse ele. Mas era apenas um funcionário do restaurante, saindo apressado. Ele olhou para mim e disse com certo constrangimento: a senhora devia ir para casa. Vai esfriar ainda mais. Eu sorri e respondi: menino, às vezes a gente não vai embora porque o coração ainda não saiu do lugar. Ele sorriu de volta e foi embora sem dizer nada. O tempo parecia suspenso. Eu via os carros passando, as luzes refletindo no asfalto, e pensava em como o mundo podia ser bonito e cruel ao mesmo tempo. O cheiro de terra molhada me lembrava dos dias em que o abracei pela última vez. Ele chorava, e eu prometia que ia voltar. Promessas são perigosas quando o destino decide brincar com a gente. As mãos começaram a gelar, então enfiei-as nos bolsos do casaco. Foi quando senti o envelope. Dentro dele, a foto original, aquela que tirei quando ele fez 6 anos. Era para esse dia, meu Deus. O dia em que ele me ouviria. Apertei o envelope contra o peito e fechei os olhos, tentando guardar um pouco de calor dentro de mim. As lembranças vieram em ondas. Vi o rosto do médico dizendo que eu precisava de cirurgia. Vi o orfanato. Vi o vazio do quarto quando percebi que ele já tinha sido adotado. E mesmo com o tempo corroendo tudo, o que nunca se apagou foi o som da voz dele me chamando de mãe pela primeira vez. Aquele som era a única coisa que ainda me mantinha viva. A chuva engrossou e as pessoas começaram a correr para se abrigar. Eu permaneci ali imóvel. Tinha medo de ir embora e perder a chance de vê-lo sair. Dentro de mim uma certeza pulsava. A vida não me trouxe até ali por acaso. Às vezes é preciso se molhar até a alma para que o coração do outro desperte. E eu sentia que essa hora estava chegando. Foi então que a porta do restaurante se abriu. Vi a silhueta dele contra a luz dourada. Por um instante ele ficou parado, olhando em minha direção como quem procura algo que o tempo tentou esconder. E naquele olhar confuso, perdido entre dúvida e lembrança, eu soube. O destino finalmente estava começando a reconhecer o próprio rosto. Ele voltou para casa naquela noite, mas o rosto dela não saía da mente. Tomou um banho quente, deitou na cama macia e ainda assim sentiu frio. O mesmo frio que vinha de dentro, o tipo que nem cobertor resolve. Tentava convencer a si mesmo de que era apenas uma coincidência, que aquela mulher não podia ser sua mãe. Mas a lembrança daquele ursinho azul, essa ninguém podia inventar. Virava de um lado para o outro sem conseguir dormir. As vozes do restaurante ecoavam na cabeça, as risadas, os olhares, as piadas cruéis. De repente, percebeu que tinha sido igual a eles, frio, distante, arrogante. A vergonha veio como uma onda, silenciosa e pesada. Pela primeira vez em muito tempo, ele se viu pequeno diante da própria consciência. Enquanto isso, eu ainda estava lá fora, sentada no banco molhado, abraçando a foto dele contra o peito. A chuva já tinha parado, mas o vento seguia impiedoso. Sentia as pernas dormentes e o coração cansado, mas não queria ir embora. Se ele vier, precisa me encontrar aqui, pensei. E fiquei,
olhando o céu que clareava devagar. Do outro lado da cidade, ele se levantou, incapaz de suportar a dúvida. Pegou o casaco, as chaves e saiu apressado. Dirigiu sem destino por ruas silenciosas, até perceber que o carro sozinho o levava de volta ao restaurante. Parou diante do portão fechado, olhou ao redor e então a viu. Eu ainda estava lá, frágil, mas firme, como uma vela acesa em meio à escuridão. Aproximou-se devagar com o coração disparado. Por um momento, ficou parado, observando-me de longe. Meus olhos estavam fechados e o rosto sereno parecia em paz, como quem ora em silêncio. Quando ele chamou meu nome, a voz saiu trêmula, quase num sussurro. Dona Maria. Abri os olhos devagar e sorri. Eu sabia que você viria. Ele sentou ao meu lado sem dizer nada. Ficamos um tempo só ouvindo o barulho do vento. Então ele falou. Eu me lembro de um cheiro. O mesmo cheiro do lenço que a senhora usa. É o mesmo de quando eu era pequeno. Senti os olhos arderem. É o mesmo sabão de coco, respondi rindo entre lágrimas. Ele riu também, e naquele instante o gelo começou a derreter. Por que nunca me procurou antes? Perguntou. Procurei todos os dias, filho. Só não te achei. Contei sobre os anos de espera, sobre o orfanato, sobre as cartas que nunca chegaram. Ele ouvia em silêncio, com o olhar perdido, como quem tenta refazer o caminho do tempo. A cada palavra, eu via o menino de volta por trás do homem cansado que o sucesso construiu. Eu te odiei por tanto tempo, ele confessou. E o ódio me fez forte, mas também me fez vazio. Toquei a mão dele e disse, o ódio é só o amor que perdeu o rumo, meu filho, mas sempre dá para encontrar o caminho de volta. Ele respirou fundo, e eu percebi que aquela frase ficou ecoando dentro dele. As nuvens começaram a se abrir, e um fio de luz atravessou o céu. Eu olhei para cima e senti o coração leve, como se o próprio Deus me dissesse que o pior já tinha passado. Ele me olhou e disse, com voz baixa, se a senhora é realmente minha mãe, então me ensina a perdoar. Apertei a mão dele com força e respondi, primeiro me deixa te ensinar a amar de novo. O silêncio que veio depois não era mais o da distância, mas o da paz. E pela primeira vez em muitos anos, senti que o tempo, aquele velho inimigo, finalmente estava do nosso lado. O amanhecer chegava devagar, e junto com ele o começo de algo que eu achava que nunca mais teria. Um recomeço. O sol nascia devagar, tingindo o céu de tons alaranjados que pareciam pintar a nossa história. Ele olhava para o horizonte calado, como quem tenta entender o que sente. Eu observava seu perfil, e via o menino que costumava correr descalço no quintal, o mesmo que dormia encostado no meu peito quando o medo batia forte. O tempo podia ter levado muita coisa, mas aquele amor, esse o tempo não conseguiu roubar. Por que você foi embora? Ele perguntou com a voz embargada. Eu respirei fundo antes de responder. Não fui embora por vontade, meu filho. Fui por necessidade. Contei sobre o diagnóstico, a doença no coração, o medo de morrer e deixá-lo sozinho. A cirurgia era arriscada e eu não tinha família para te deixar. Levei você para o orfanato, acreditando que ficaria pouco tempo. Mas quando voltei, você já não estava mais lá. Ele me ouviu em silêncio e pude ver a luta dentro dele. A raiva tentava resistir, mas o amor já batia à porta. Por que não desistiu, mãe? Om perguntou baixinho. Porque quem ama não desiste, filho. Só espera o tempo certo. Toquei o rosto dele e ele fechou os olhos, como quem recebe um perdão antigo que sempre desejou, mas nunca pediu. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, mas agora sem vergonha. Me contaram que a senhora tinha morrido, disse, e a voz falhou. E por muito tempo eu quis acreditar nisso, porque era mais fácil do que sentir a falta. Aquilo me partiu o coração, mas também me libertou. Pois então hoje é o dia de desmentir a morte, filho. Eu tô viva. E o amor também. Ficamos em silêncio por um tempo, só ouvindo o som distante da cidade acordando. Os carros passando, o canto dos pássaros, o barulho do vento entre as árvores. Tudo parecia novo, como se o mundo nos desse uma segunda chance. Ele passou o braço sobre meus ombros devagar, e pela primeira vez desde a infância, senti o calor de um abraço que nunca devia ter sido interrompido. Eu te procurei, sabia? Ele disse.
Nas lembranças, nos sonhos, nos rostos das pessoas na rua, mas sempre achava que era tarde demais. Sorri com doçura. O amor não tem relógio, meu filho. Só tem direção. E naquele momento percebi que o tempo não destrói o que é verdadeiro. Ele só adia o reencontro até que os dois estejam prontos para se reconhecer. Falamos por horas, misturando lembranças e risadas tímidas. Contei sobre os anos difíceis, sobre os lugares onde dormi, as pessoas que me ajudaram e os dias em que pensei em desistir. Ele ouvia com os olhos marejados, pedindo desculpas a cada pausa. Não se culpe, filho. A vida às vezes separa para ensinar o valor do reencontro. Quando o relógio do prédio próximo marcou 8 horas, o restaurante abriu as portas. Funcionários chegavam apressados, mas ninguém notou a cena simples e sagrada que acontecia ali na calçada. Uma idosa e um homem abraçados, unidos não pelo sangue, mas pelo perdão que cura o que o tempo machuca. Ele se levantou e estendeu a mão para mim. Vem comigo, mãe. A senhora não vai ficar aqui mais um minuto. Senti o corpo cansado, mas o coração leve. Para onde, filho? Perguntei. Ele sorriu, com os olhos cheios de emoção. Para casa. O lugar que sempre foi seu só estava esperando você voltar. E naquele instante entendi. Às vezes o perdão é o bilhete de volta para casa. Entrar no carro dele foi como atravessar uma ponte invisível entre o ontem e o agora. O banco de couro era macio, mas o coração ainda doía. Ele dirigia em silêncio, sem música, sem pressa. Às vezes olhava para mim discretamente, como se quisesse decorar meu rosto antes que o tempo levasse de novo. Eu também o observava. Cada traço, cada ruga, cada sombra de saudade escondida nos olhos. A cidade acordava devagar, e as ruas molhadas refletiam o sol tímido da manhã. Quando o semáforo fechou, ele olhou para mim e disse: Passei a vida toda tentando esquecer o que não entendia. Agora só quero lembrar o que me faz sentir vivo. Eu sorri apertando o lenço entre os dedos. A vida é sábia, filho. Às vezes, a gente precisa perder tudo para entender o valor de um abraço. Chegamos ao apartamento dele, moderno, bonito, cheio de silêncio. Cada detalhe parecia caro, mas vazio. Ele abriu a porta e me deixou entrar primeiro. Aqui é onde eu moro, disse, quase envergonhado. Olhei ao redor e senti o cheiro de perfume e ausência. É bonito, mas falta barulho de panela e cheiro de café, brinquei. Ele riu, e o riso soou como um alívio. Sentei no sofá e passei as mãos devagar sobre o tecido. Você se saiu bem, meu filho. Deus te guiou. Ele se sentou ao meu lado, apoiando os cotovelos nos joelhos. Mas o que adianta tudo isso, mãe? Eu tenho dinheiro, mas não tenho paz. Tenho sucesso, mas não tenho lembranças boas para deitar a cabeça. Toquei o ombro dele e disse: Agora vai ter. A paz chega quando a gente para de correr do amor. Ele ficou quieto, olhando para o chão. Então perguntou: A senhora passou fome? Engoli seco antes de responder. Muitas vezes. Mas a fome do corpo passa, filho. A do coração, essa só o perdão cura. Ele assentiu emocionado e enxugou as lágrimas com a manga da camisa. Eu te fiz esperar demais, balancei a cabeça. Não, o tempo só fez a gente se encontrar na hora certa. O cheiro de café começou a se espalhar. Ele mesmo foi preparar, desajeitado, rindo de si. Aprendi observando as copeiras, disse. Mas nunca acerto o ponto. Provei e sorri. Tá perfeito. Tem gosto de recomeço. Ele se sentou ao meu lado com a xícara nas mãos. Nunca pensei que um dia a senhora fosse tomar café comigo assim, na minha casa. Olhei para ele e disse: E nunca pensei que o menino do orfanato me traria paz outra vez. Conversamos sobre coisas simples, o passado, os sonhos, o que o tempo deixou. Rimos de lembranças que pareciam apagadas, choramos pelas que doíam demais. E no meio disso tudo, percebi que o amor verdadeiro não precisa de grandes gestos para renascer. Basta um olhar sincero e um coração disposto. Antes do meio-dia, ele me levou para almoçar num restaurante pequeno, longe dos olhares ricos e arrogantes. Quando entramos, o garçom sorriu e disse: Sejam bem-vindos. Ninguém riu de mim, ninguém cochichou. Era um lugar simples, mas cheio de respeito. E isso vale mais do que qualquer luxo. Enquanto comíamos, ele olhou para mim e disse: É assim que eu quero viver daqui para frente, mãe. Perto de quem me faz lembrar quem eu sou. Segurei a mão dele sobre a mesa e senti o calor da vida me atravessar de novo.
Você aprendeu, filho. O dinheiro pode comprar jantares, mas só o amor faz a comida ter sabor. Ele sorriu com os olhos marejados e eu soube que o perdão finalmente tinha encontrado morada. O menino que um dia eu deixei para trás agora era o homem que me trazia de volta para casa. Enquanto o sol atravessava o vidro e caía sobre a nossa mesa, eu pensei, a vida tem seu jeito de se desculpar, às vezes com lágrimas, outras com um simples café que silencia o passado. Naquela noite ele me levou até um pequeno quarto do apartamento, abriu a porta e disse: "A senhora pode descansar aqui, mãe. É simples, mas é seu." O quarto tinha uma janela que deixava entrar a luz suave da lua, um cobertor dobrado sobre a cama e um vaso com flores brancas no criado mudo. Eu passei a mão sobre o lençol limpo e senti o cheiro de cuidado. "É mais do que eu sonhei", respondi sorrindo. Enquanto eu me ajeitava, ele ficou parado na porta, observando. Parecia querer dizer algo, mas as palavras se embolavam na garganta. "Posso te perguntar uma coisa?" disse por fim. "Claro, meu filho." Ele respirou fundo. "Você me perdoa por ter sido tão frio, por não ter acreditado, por ter deixado você na chuva aquela noite?" Sorri com ternura. "Filho, o perdão não é para quem erra, é para quem ama." Ele se aproximou, sentou-se ao meu lado e abaixou a cabeça. "Eu me senti tão pequeno quando percebi o que fiz. Eu repeti com você a mesma indiferença que o mundo teve comigo." Toquei seu rosto com as mãos trêmulas e disse: "A vida é um espelho, filho. A gente aprende a se olhar direito só depois que enxerga o reflexo do próprio coração." Ele chorou baixinho, e eu deixei que as lágrimas caíssem junto com as minhas. Ficamos ali por alguns minutos, abraçados, como se o tempo tivesse parado para nos dar o que ele nos negou por tantos anos. O silêncio entre nós não era mais vazio. Era paz. Uma paz que vinha de saber que, mesmo com todas as dores, o amor sempre encontra um jeito de voltar para casa. E naquele abraço, senti o menino de volta. Não o homem de terno, mas o filho que eu nunca deixei de esperar. No dia seguinte, ele preparou café da manhã. Torradas, frutas e um bilhete. Para a primeira manhã da minha mãe em casa. Li e sorri com os olhos marejados. A cozinha, antes fria e moderna, agora tinha cheiro de vida. Enquanto ele mexia o café, perguntei: "Você dormiu bem?" Ele riu. "Acho que é a primeira vez que durmo tranquilo em muitos anos." E eu soube. O perdão tinha feito morada dentro dele. Saímos juntos para caminhar na praça próxima. As pessoas passavam apressadas, mas para nós o tempo parecia andar devagar. Sentamos num banco sob a sombra das árvores, e ele contou histórias da infância que ainda lembrava. "É engraçado", disse ele. "Eu achava que tinha esquecido tudo, mas o cheiro do sabão de coco trouxe tudo de volta." Rimos juntos, e o riso soou como oração. "Você acredita que tudo isso aconteceu por acaso?" Perguntei. Ele balançou a cabeça. "Não. Acho que a vida esperou eu amadurecer para poder te reconhecer." Eu segurei sua mão e disse: "Deus tem dessas coisas. Ele não se atrasa, só ensina a gente a esperar." Ele ficou em silêncio, olhando o céu e murmurou: "Então hoje eu entendi o que é milagre." Voltamos para casa ao entardecer. A luz dourada atravessava as cortinas e deixava tudo com um ar de promessa. Ele preparou o jantar e insistiu para eu sentar à mesa. "Agora é minha vez de cuidar da senhora." Eu aceitei, emocionada. Cada gesto dele, servir a comida, puxar a cadeira, sorrir, era uma confissão silenciosa de amor. Antes de dormir, ele me abraçou e disse: "A senhora devolveu o sentido à minha vida." Respondi: "E você devolveu o meu nome ao meu coração." Quando ele saiu do quarto, olhei pela janela e agradeci em silêncio. O mundo lá fora seguia barulhento, mas dentro de mim reinava uma calma que eu nunca tinha sentido. Era como se o tempo finalmente tivesse se ajoelhado diante do perdão. Fechei os olhos e sussurrei: "Obrigada, Deus." O que era lágrima virou descanso. E dormi com o coração leve, sabendo que o dia seguinte não seria mais sobre o que a vida tirou, mas sobre o que ela, enfim, devolveu. Acordei com o cheiro de pão fresco vindo da cozinha. Por um segundo pensei que ainda sonhava. Levantei devagar, ajeitei o lenço nos cabelos e fui até lá. Ele estava de avental, atrapalhado, tentando fatiar o pão. "Bom dia, mãe!" disse sorrindo. Aquele mãe soou como uma bênção. Era simples, mas era tudo o que eu esperei ouvir por 40 anos.
Sentei à mesa observando cada gesto dele. Quem diria? Um bilionário fazendo café para uma velha senhora, brinquei. Ele riu alto. Pois é, descobri que riqueza de verdade não cabe na conta bancária. E me olhou com ternura. Aprendi com a senhora que o luxo é poder sentar e conversar sem pressa. Senti os olhos arderem. Então aprendeu direitinho, respondi com voz embargada. Depois do café, ele me mostrou o escritório, os quadros, os prêmios, os contratos assinados. Mas em cada canto daquele apartamento brilhava uma solidão antiga. Tudo isso foi minha prisão, confessou. Eu corri atrás de sucesso para esquecer a falta que a senhora fazia. Toquei um dos troféus e disse, e agora, filho? Ele sorriu. Agora quero correr atrás de tempo. Quero te dar o que ficou pendente. Saímos juntos para o restaurante, o mesmo onde tudo começou. Ele queria consertar o que o passado destruiu. Quando entramos, os funcionários pararam por um instante. A recepcionista surpresa engoliu seco. Ele caminhou até ela e disse com voz firme, esta é minha mãe, e a partir de hoje, ninguém mais será julgado aqui pelo jeito que se veste, mas pelo respeito que merece. A moça abaixou os olhos, envergonhada. Os clientes observaram em silêncio enquanto ele me conduzia até a mesa central. Foi aqui que tudo começou, ele disse. É aqui que quero recomeçar. Pedi um café como na primeira noite. O garçom trouxe com as mãos trêmulas. A senhora me perdoa por ter ficado calado aquele dia? Ele perguntou. Perdoo, meu filho. O silêncio é só a voz que ainda não aprendeu a se desculpar. Ele sorriu, emocionado. Enquanto bebíamos, o murmúrio do salão virou melodia. Ninguém ria. Ninguém cochichava. Pela primeira vez, aquele lugar de luxo respirava humildade. Uma senhora de cabelos brancos, sentada perto da janela, levantou a xícara e brindou em silêncio. Era como se o destino inteiro batesse palmas, não para mim, mas para o amor que sobreviveu à vergonha. Depois do almoço, ele me levou ao jardim do restaurante. As flores estavam abertas, colorindo o chão ainda úmido da chuva. Quando eu era pequeno, a senhora dizia que as flores nascem mesmo depois da tempestade. Ele lembrou. Dizia sim. E agora você está vendo com os próprios olhos. Ele segurou minha mão e completou. A senhora é minha flor depois da tempestade. Senti o peito aquecer e o mundo pareceu mais leve. Você aprendeu a olhar a vida com o coração, meu filho. Ele respondeu. E a senhora me ensinou que o perdão é o sol que seca as lágrimas do passado. Ficamos ali por um tempo, apenas respirando. Nenhuma palavra era necessária. Às vezes o amor fala melhor no silêncio. De volta ao carro, ele olhou para mim e disse, Mãe, quero mudar tudo. Vou abrir uma fundação para ajudar pessoas idosas e mães que vivem nas ruas. Quero que o nome da senhora esteja em cada parede, em cada porta, para que ninguém mais passe o que a gente passou. Senti o coração se expandir. Então o mundo ainda tem salvação, respondi com lágrimas nos olhos. Naquele instante percebi que o perdão tinha virado propósito e que, no fundo, todo o sofrimento que vivi tinha se transformado em semente. Uma semente que agora germinava no coração do meu próprio filho. E enquanto o carro seguia pela avenida, eu olhava a cidade com um sorriso sereno. Pela primeira vez não me senti invisível. Me senti eterna. Alguns dias depois, ele me levou até um prédio novo, ainda com cheiro de tinta fresca. Feche os olhos, mãe, disse com o mesmo entusiasmo de um menino que prepara uma surpresa. Obedeci sorrindo, sentindo o vento suave da manhã no rosto. Pode abrir agora. Abri os olhos devagar, e o que vi me fez estremecer. Era um pequeno apartamento, simples, aconchegante, com uma plaquinha na porta dizendo Lar da Dona Maria. Olhei para ele sem conseguir falar. É seu, disse com a voz embargada. Um lugar para chamar de casa, sem medo, sem chuva, sem solidão. Caminhei até a janela e senti as lágrimas caírem. A vista mostrava a cidade lá embaixo, viva e colorida. E o coração dentro de mim pulsava forte, como se dissesse, conseguiu. Virei-me para ele e murmurei. Meu filho, você me devolveu a vida. Ele se aproximou me abraçando com força. A senhora me devolveu o coração, mãe. Ficamos assim por longos segundos, sem pressa, sem culpa. Era um abraço que costurava o que o tempo rasgou. Um abraço que dizia o que as palavras jamais dariam conta. Eu fechei os olhos e sussurrei. Agora entendo. Deus nunca me esqueceu. Ele só esperou o momento certo para me surpreender.
Nos dias seguintes, o apartamento se encheu de risos. Ele vinha todos os domingos com a esposa e os netos, trazendo flores, bolo e histórias. As crianças corriam pelos cômodos e me chamavam de Vovó Maria, como se esse nome sempre tivesse existido. Cada risada delas apagava um pedaço da dor antiga. A casa antes silenciosa agora tinha barulho de vida, de afeto, de promessa cumprida. Certa tarde sentei na varanda com ele. O sol se punha devagar, pintando o céu de dourado. Sabe, mãe, ele disse, descobri que a verdadeira fortuna é ter para quem voltar. Sorri e respondi, e a verdadeira vitória é ser lembrada com amor. Ficamos quietos depois disso, assistindo o dia se despedir, com a certeza de que o tempo não leva embora quem aprendeu a ficar dentro da alma do outro. Um mês depois, ele inaugurou a fundação que prometera. Chamou-a de Casa Esperança Maria das Dores, um espaço dedicado a mulheres idosas em situação de rua. No discurso, a voz dele tremia. Eu aprendi que a vida pode tirar tudo de nós, menos a chance de recomeçar. Essa fundação é o perdão transformado em gesto. O público aplaudiu de pé, e eu chorei em silêncio, sentada na primeira fileira. Naquela noite, de volta ao meu lar, fiz café. Coloquei 2 xícaras na mesa. Uma para mim e outra para o destino. Demorou, mas cumpriu o combinado, disse sorrindo. Tomei um gole devagar, sentindo o sabor amargo e doce ao mesmo tempo. Era o gosto da vida recomeçando. Lá fora, o vento soprava leve, como se o mundo inteiro dissesse amém. Pensei em tudo que vivi. A humilhação, a solidão, o medo e o reencontro. Cada dor tinha virado degrau para esse momento. O sofrimento, afinal, não me quebrou, só me lapidou. E percebi que o perdão não é esquecer o passado, mas transformá-lo em ponte para o amor atravessar. Fechei os olhos e agradeci. Obrigada, Deus, por me fazer enxergar o milagre dentro da ferida. Quando o relógio marcou 9 da noite, ele me ligou. Boa noite, mãe. Tá tudo bem aí? Sorri. Tá, meu filho. É com você. Ele respondeu. Tá melhor agora. Ficamos alguns segundos em silêncio, ouvindo a respiração um do outro. Um silêncio cheio de paz. Antes de desligar, ele disse, Te amo, mãe. E aquelas 3 palavras me fizeram entender. O amor, quando é de verdade, não morre. Ele só espera a hora certa para voltar. Naquela noite, dormi com a janela aberta, o coração em descanso e a alma leve. O vento balançava as cortinas como se fosse uma canção antiga. E eu adormeci sorrindo, sabendo que o que um dia começou com humilhação, terminou com perdão. E que, no fim das contas, tudo que o mundo precisa é de um pouco mais de amor servido junto com um simples café. Dizem que a vida é uma mesa farta, onde o tempo serve pratos diferentes para cada um. Uns recebem cedo, outros esperam uma vida inteira. Mas no fim todo mundo é servido daquilo que planta. Eu plantei fé, mesmo quando só tinha lágrimas para regar. Que foi essa fé que me trouxe até aqui, para ver o amor florescer onde só havia saudade. Hoje, quando acordo e vejo o sol entrar pela janela do meu pequeno apartamento, lembro da noite em que o mundo riu de mim. E percebo que Deus só me colocou naquele restaurante para me devolver algo maior do que respeito. Ele me devolveu o meu filho, a minha história e a minha dignidade. Tudo o que era dor virou testemunho. Tudo o que era queda virou chão firme para recomeçar. Aprendi que o perdão é a maior riqueza que alguém pode carregar, porque ele liberta os 2 lados, quem errou e quem sofreu. Não existe coração tão ferido que não possa ser curado pelo amor. E se hoje eu posso olhar para trás sem raiva, é porque entendi que até as lágrimas foram parte do plano. Cada uma delas me trouxe até este final. A você que ouviu minha história até aqui, eu deixo um pedido. Não julgue o que seus olhos veem. Às vezes, por trás de um rosto cansado, existe uma alma que já enfrentou o inferno e ainda assim escolheu amar. E se um dia o destino colocar alguém ferido no seu caminho, ofereça o que o mundo tem esquecido. Um gesto de bondade. Pode ser esse gesto que muda tudo. Agora é com você, meu amigo, minha amiga. Se essa história te tocou de alguma forma, curta o vídeo, se inscreva no canal e conte aqui nos comentários de onde está assistindo. Quero saber até onde essa mensagem de amor e recomeço vai chegar. E lembre-se, às vezes o milagre vem disfarçado de um simples café servido com um sorriso.